Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28. Capítulo 28, versículo 19. Quero agradecer também ao Robson, que fez o convite. Que Deus possa abençoar a vida dele, a vida da Dani e sua família de uma forma especial. Amém, irmãos? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Irmãos, se nós estamos perguntando por aí quem foi Jesus e qual foi o propósito dele aqui na terra, talvez se nós perguntarmos para pessoas que frequentam uma igreja, ela vai saber dizer para você qual foi o propósito de Cristo aqui na terra. Nós sabemos que o propósito principal de Jesus aqui na terra foi trazer salvação a nós pecadores através da sua morte e ressurreição. Mas não para por aí, porque o propósito de Jesus também foi ensinar os seus discípulos, as pessoas que o seguiram, para dar continuidade naquilo que Jesus começou, que iniciou aqui na terra. Mas analisando, muitas pessoas elas enfatizam mais os milagres de Jesus do que os ensinamentos de Jesus. Se você perguntar, as pessoas vão saber citar alguns milagres: a ressurreição de Lázaro, a mulher do fluxo de sangue e outros milagres. As pessoas até vão saber citar, mas se você perguntar para alguma pessoa qual foi o ensinamento que Jesus deu, quando foi que ele se assentou com algum discípulo, quando foi que ele se assentou em alguma casa para ensinar acerca do reino de Deus, muitas pessoas não vão saber te dizer. Muitas pessoas não vão saber dizer o que aconteceu no Sermão do Monte. Mas Jesus, ele vem com um propósito não só de trazer a salvação a nós, mas também que através do seu ensino ele trazer algo que vem moldar o nosso caráter. É por isso que algumas leis elas param no Antigo Testamento, mas a lei moral ela atravessa. A Bíblia diz que um novo mandamento vos dou. Isso significa que há um mandamento sobre as nossas vidas, e é preciso cumprir esse mandamento. Mas como eu disse, muitas pessoas não sabem o propósito real de Cristo. Mas ele veio não só para salvar, mas também para nos moldar mediante a sua pregação, mediante o Evangelho do Reino, que traz um confronto para mim e para a tua vida. Mas o texto ao qual eu li, ele diz, eu gosto quando Jesus fala: ide e fazei discípulos, ide por toda a terra e fazei discípulos. O tom enfatiza muito o ide do Senhor, que nós temos como um propósito a qual Cristo nos deixou. Mas esse ide, ele tem um processo, irmãos. Se nós formos voltar um pouco, nós vamos ver que Jesus, primeiramente ele ora, e depois ele começa a selecionar os seus discípulos, e ele chama um a um segundo a vontade do Pai. O ide, ele se inicia quando Jesus, ele agora seleciona os seus 12 discípulos. E como eu disse, havia um propósito inicial. E qual era o propósito inicial? De levar o Evangelho às pessoas perdidas de Israel. Começa com os 12, pregando para aqueles que estavam dispersos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas isso está reservado
aos discípulos. Mas um pouco antes de enviar, a Bíblia vai nos dizer que o campo, ele é amplo. Tem muito trabalho a ser realizado, mas tem poucos trabalhadores. Então aqui já vai a primeira lição para a sua vida. Não precisamos brigar por posições. Não precisamos brigar para fazer algo na casa do Senhor, porque há muita coisa para fazer. Há muita coisa a ser realizada no reino de Deus, mas está faltando trabalhadores aqui. Está faltando pessoas que saiam para fora e realmente busquem os perdidos que estão lá fora. Mas vamos lá. Se inicia com os 12. Como eu já disse, há um propósito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o propósito inicial. Jesus, ele vem com esse propósito inicial para que nós alcançássemos a salvação mediante a fé. Amém? O segundo propósito de Cristo é ensinar e revestir a tua igreja de poder e autoridade, para dar continuidade naquilo que ele iniciou. Ou seja, a igreja, ela é responsabilizada em dar continuidade naquilo que Cristo iniciou. E como fazemos isso? Com a pregação do reino. E o que a pregação do reino ela causa em nós? Ela causa um confronto, ela causa transformação, ela causa arrependimento em nossas vidas, mediante aquilo em que nós estávamos fazendo e agora passamos a fazer. Quando nós entendemos realmente qual é o nosso propósito aqui na terra, quando nós realmente acatamos a palavra do Senhor, isso gera arrependimento, e arrependimento gera mudança de direção, mudança de pensamento e uma nova vida. Calma que eu vou chegar lá, devagarzinho você vai entender. Então, irmãos, nós temos alguns passos para que a promessa venha a se cumprir. Como eu disse no texto, quando nós lemos, existe uma ordenança. Nós temos o ID do Senhor sobre as nossas vidas, mas o ID ele passa por um propósito. O ID ele se inicia com 12 homens. Jesus ele começa a ensinar os 12. Jesus ele está mais próximo dos 12. Jesus ele está ensinando, aconselhando, porque ele sabe que o evangelho ele não vai parar quando ele morrer. Ele sabe que o evangelho ele tem a sua continuidade. Então agora esses homens saem, Maurício, com uma incumbência. Vão, e eis que eu vos dou poder para curar os enfermos, expulsar os demônios. E isso acontece. Então a primeira parte ela se inicia, mas ela não para por aí. Começa com 12, e logo depois Jesus aumenta o seu ciclo de discípulos. E agora já não são mais 12 que vão ser enviados, agora são 70 discípulos que vão ser enviados com um propósito muito parecido. As instruções são as mesmas. Ei, vão, pregue o evangelho do reino. Eu estou te dando poder para expulsar demônios, curar os enfermos. Entre na casa em que abrir, dê a paz. Caso não tenha paz, essa paz voltará para você. Se pessoas não te receberem, bata o pó e siga em frente. Entenda que agora já não são mais 12, agora são pelo menos 70 homens que estão fazendo a vontade de Deus. Mas esses 70, Maurício, eles voltam com um relatório. Esses homens eles voltam com um relatório diferente dos 12. E agora esses homens estão maravilhados pelo que aconteceu. Entenda uma coisa, esses homens agora, diferente dos 12, eles voltam maravilhados com aquilo que aconteceu lá fora. Mas eles não falam acerca daquilo que a pregação gerou dentro das pessoas. Eles voltam maravilhados por quê? Porque eles dizem que até os demônios se submetem quando eles falam do nome de Jesus. Entenda? É maravilhoso quando nós escutamos homens que saem para executar uma missão com poder e autoridade vinda do Senhor. Eles saem com o objetivo de pregar o evangelho do reino, e eles fazem isso.
O evangelho do reino, ele gera sim uma mudança, uma transformação nas pessoas, mas o que chama a atenção desses homens não é a transformação gerada pela pregação da palavra. O que acontece com esses homens? Eles ficam maravilhados, não com a mudança, com o arrependimento que gera na vida dos outros que receberam, não pelo fato de ter entrado na casa de pessoas, de famílias, e ter gerado transformação. Não, a palavra que eles voltam para Jesus é: estamos maravilhados porque os demônios se submetem. Glória a Deus. Entenda uma coisa, irmãos. É maravilhoso, é lindo ver o operar, o agir de Deus. É lindo quando o poder de Deus se manifesta na casa. É maravilhoso ver quando demônios são repreendidos. É maravilhoso ver quando pessoas são libertas, são curadas. Mas é mais maravilhoso ainda quando a alma se rende ao Senhor. Sabe por quê? Eu vi muitas pessoas no decorrer desses anos em que eu estou servindo ao Senhor receberem orações, e através dessas orações serem libertas, serem curadas, e não voltar para agradecer. Eu vi muitas pessoas serem abençoadas por pregações. Eu vi muitas pessoas receberem algo grandioso da parte do Senhor, uma bênção, mas elas não voltaram para agradecer. Elas não continuaram na casa do Senhor. E sabe qual é o maior benefício que a palavra nos gera? É a mudança de vida. Mas Jesus, ele fala aí: não fique maravilhado pelo fato em que os demônios se submetem, mas alegrem o seu coração pelo fato de ter o seu nome escrito no livro da vida. Não é um paradoxo isso, irmãos. Isso não é contraditório. Quando nós escutamos que a palavra vai dizer que o evangelho não vem só de palavras persuasivas, mas é poder de Deus para a salvação. Não. Isso não é um paradoxo, não quer dizer que não devemos viver um evangelho de poder, de cura, de transformação e de milagres. Eu estava falando com o pastor isso hoje, e nós vamos viver coisas sobrenaturais aqui. Nós vamos viver o operar e o agir de Deus. O sobrenatural vai acontecer nesta casa neste ano. Mas uma coisa não anula a outra, porque a Bíblia diz, Jesus está dizendo: ei, se alegre-se pelo fato de seu nome estar escrito no livro da vida. Mas como o meu nome é escrito no livro da vida? Como que o meu nome é escrito no livro dos céus? Quando eu escuto a pregação, o evangelho do reino, agarro essa palavra, me arrependo e digo: ei, Senhor, a partir de agora o Senhor é quem está no controle. Entenda, Maurício. Se nós formos voltar um pouco, nós vamos ver o povo de Israel está adorando outros deuses. Enquanto isso, Moisés está recebendo uma revelação maravilhosa, e a glória de Deus está sendo manifesta no monte. Mas quando ele desce, o povo está adorando o bezerro de ouro. Isso gera uma indignação em Deus. Mas sabe o que o Moisés diz, intercedendo pelo povo? Deus, com outras palavras, ele diz: tende misericórdia desse povo, porque se o Senhor não poupar a vida deles, risca o meu nome do livro da vida. Aleluia. Moisés está dizendo: Deus, se o Senhor não poupar a vida deles, risca o meu nome do livro da vida. Mas sabe por quê, Edu? O nome de Moisés não foi riscado do livro da vida? Porque Cristo vela pela sua palavra, e só tem um jeito disso acontecer: numa vida de pecado. Porque se por um lado, através do arrependimento, nós se achegamos a Cristo, e o nosso nome é escrito, por outro lado, a prática do pecado, ela também tem o poder de anular, de riscar o nosso nome desse livro. Então entenda uma coisa, irmãos:
se por um lado o pecado nos afasta de Cristo, a santidade nos aproxima. Agora a pergunta que eu lhe faço é: que estilo de vida você vai querer viver? Qual é o estilo de vida que nós vamos adotar? O que nós vamos fazer? Como nós vamos viver? Como eu disse, Cristo vela pela sua palavra. Cristo, Ele preserva. Cristo, Ele mantém. Cristo, Ele não vai voltar atrás daquilo que Ele disse, irmãos. E se Ele disse que o pecado faz separação do homem e Deus, Ele faz. Se Ele disse que o pecado gera a morte, Ele a gera. Então agora a pergunta é: qual é o nosso estilo de vida para este ano? Porque o ano ele pode mudar, mas se as nossas atitudes não mudar, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Mas entenda uma coisa: é possível, e é isso que nós buscamos, viver um evangelho de sinais, mas também de arrependimento. Viver um evangelho de operações de maravilhas, mas também um evangelho de renúncia. Sabe por quê? Muitas pessoas estão presas àquilo que é aparente. Muitas pessoas estão presas naquilo que os outros estão olhando, mas se esquecem que nós precisamos de uma vida de renúncia para continuar com o nosso nome escrito no livro da vida. Muitas pessoas se preocupam mais no fazer do que no ser. Muitas pessoas preferem estar aqui pregando, Maurício, independente da vida que ela leva no secreto. Muitas pessoas preferem estar aqui cantando, independente da vida que ela leva no secreto. E uma certa feita, Cristo disse, alguns chegaram até Ele e disseram: Ei, em Teu nome eu preguei, em Teu nome eu expulsei demônios, em Teu nome nós profetizamos. Sabe qual foi a palavra que eles ouviram? Apartai-vos de mim, vós que pratica o mal, eu não vos conheço. Mas o que você prefere? Viver uma vida de aparência para mostrar aos homens que você está realizando algo lindo, bonito, maravilhoso, ou viver uma vida de renúncia, mas ser conhecido por Cristo? Qual é o estilo de vida que nós vamos adotar, irmãos? Qual é a vida que nós queremos? O que nós queremos ouvir quando chegarmos diante de Deus? E essa palavra é direcionada para pessoas que não foram arrebatadas. Essa palavra é direcionada para pessoas que não subiram com a igreja para um tribunal de recompensa. Essa palavra é direcionada para pessoas que não estavam diante de Cristo, ou melhor, diante do tribunal, diante do bem, diante das recompensas. Essas pessoas estavam achando que estavam salvas, mas na verdade o seu nome já havia riscado há muito tempo. Mas aquilo que elas praticavam fazia com que elas pensassem que estavam agradando a Deus. Mas entenda uma coisa: nós podemos até esconder alguma coisa um dos outros, mas de Deus nada se esconde. Glória a Deus, aleluia. Maurício, agora saem 70 homens com a missão de levar o evangelho. Começa com 12, se estende a 70 homens, mas não para por aí. A igreja ela tem uma missão. Nós lemos aqui Mateus 28, e ele fala do id que a igreja tem que executar. Mas essa missão não acontece de qualquer jeito. Essa igreja ela vai sim executar o id do Senhor, mas ela precisa de um algo. E uma promessa, ela diz que nós receberemos um poder, e esse poder não vem da terra, esse poder vem do alto. Essa promessa diz, Fábio: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder.
Nós temos uma missão e nós não vamos realizar ela de qualquer jeito. Nós não vamos realizar ela de qualquer maneira. A promessa ela é: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A promessa ela é feita, mas essa promessa ela é confirmada em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Jesus, após a sua morte e ressurreição, ele aparece aos discípulos, confirmando aquilo que ele disse lá atrás, confirmando a promessa. E ele precisa às vezes reconfirmar a promessa que ele fez nas nossas vidas. Porque tem pessoas que recebem uma promessa e depois de algum tempo ela se perde. Eu não sei se é só eu que recebo promessas e se esqueço, mas eu acho que aqui dentro tem mais pessoas que receberam um dia uma promessa e se esqueceram da promessa que Deus fez. Promessas que Deus iria usar de uma forma maravilhosa, promessa de que iria ser um instrumento na casa do Senhor, promessa de que iria ser um ganhador de almas lá fora. Eu acho que tem mais pessoas aqui com essas promessas, não tem? E nesse momento eu queria que você refletisse se Deus fez alguma promessa na sua vida. Feche seus olhos por um minuto. E agora eu quero que você faça um exercício aí, que você comece a trazer à sua mente aí aquela promessa que foi feita há algum tempo. E se você não está recordando da promessa, o Espírito Santo agora ele invade a sua mente. O Espírito Santo agora invade o seu coração e faz trazer à tona aquela promessa que por algum momento ela se perdeu aí. Começa a sentir aí o Espírito Santo trabalhando e trazendo à tona a promessa de Deus sobre a sua vida. Existem muitas promessas aí. Existem muitas promessas de Deus depositadas aí em você. Comece a refletir, comece a refletir. O Espírito Santo, nessa hora eu te peço, traga a essas vidas, confirma essas promessas. O Espírito Santo invade a casa nesta hora. O Espírito Santo invade corações nesta hora. Começa a tocar vidas aqui, Senhor. Começa a tocar vidas, começa a limpar corações, começa a tirar, meu Pai, maus pensamentos, começa a tirar tudo aquilo que está impedindo essas pessoas, meu Pai, de trazer à memória, Senhor, as promessas. Tira todo impedimento, tira todo bloqueio da mente nesta hora. Começa a sentir aí. Começa a sentir aí. Não fale com ninguém agora, fale só com Jesus. Não fale com ninguém agora, fale só com Deus agora. E se tem alguma promessa aí que você está achando difícil de se realizar na sua vida, comece a pedir para Deus aí no seu secreto. Deus, me dá força, me ajuda. Eu quero vencer. Eu quero ser um vencedor. E eu sei que somente em Ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Somente em Ti. Começa a trabalhar, Deus. Começa. Começa a trazer promessas que haviam sido sepultadas. O Senhor tem o poder de abrir a sepultura e tirar promessas de lá de dentro. Promessas que um dia foram enterradas, o Senhor começa agora a realizar novamente, Pai. Começa a trazer à tona essas promessas em nome de Jesus, Pai. Começa, Senhor, começa. Oh Deus, trabalha, Senhor. Oh Deus, o Senhor está na casa. Oh, labandaraia, Senhor, e canta lá. Oh Pai, eu consigo sentir a Tua presença aqui. O pastor também está sentindo a Tua presença ali. Tem mais pessoas sentindo a Tua presença nessa casa, Senhor. Tem pessoas que estão agora relembrando das promessas que o Senhor um dia fez, ó Deus. Tem pessoas chorando nesta casa, Pai. Tem pessoas com o coração partido, Pai. Tem pessoas assim pensando, Pai: ai, Senhor, eu preciso de força.
lá, surianda lá vai assim. Oh, lá é suri, canta lá, surianda lá é assim, e canta lá, surianda lá. Oh, lá mandará e assim, e canta lá e assim. Oh Deus, o Senhor está trazendo, Pai, a esperança, Pai, de volta. O Senhor está trazendo esperança de volta a pessoas aqui neste lugar, Senhor. O Senhor está trazendo, meu Pai, promessas, meu Pai, para o presente dessa pessoa, Pai, que irá se realizar, meu Pai, em um futuro próximo. O Senhor está trazendo, Senhor. Olhe para cá, olhe para cá. O Senhor, Ele fez uma promessa, mas agora essa promessa se cumpre. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A promessa em que essas pessoas receberiam no dia de Pentecostes o revestimento que viria do alto. A promessa em que o Espírito Santo viria, e essa pessoa receberiam virtude, poder, revestimento, para fazer o que? Executar o plano de Deus em que foi depositado na vida de cada um deles. Aleluia. Nós sabemos o que aconteceu. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando eles ouviram um som, como que o de um vento impetuoso, e este som invadiu toda a casa, e foram vistas por todos eles línguas repartidas como de fogo. Aleluia. Foi maravilhoso o que aconteceu, mas foi maravilhoso o cumprimento parcial da promessa, porque nós sabemos que a plenitude ela vai acontecer no milênio. Aleluia. Nós sabemos que o Espírito ele vai vir em sua plenitude sobre as nossas vidas num tempo ainda vindouro, mas nós já conseguimos experimentar algo extraordinário. Nós já conseguimos experimentar experiências maravilhosas através do derramar do Espírito sobre as nossas vidas, nos capacitando, nos empoderando, fazendo com que essas coisas venham se realizar, nos dando ousadia para pregar o seu Evangelho, nos dando ousadia para fazer o ídolo do Senhor. Mas sabe o que passa desapercebido, Hélio? O que está escrito em Atos capítulo 2, se for possível, José, colocar na linguagem de hoje, o que está escrito, Atos 2, versículo de número 1. Atos capítulo de número 2, versículo 1 na versão linguagem de hoje. Oh, aleluia, Jesus. Atos capítulo de número 2, versículo 1. Aleluia. Aleluia, Jesus. Capítulo 2, versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Às vezes nós passamos despercebidos, às vezes nós não se atentamos para o que esse versículo está dizendo. Uma promessa, uma missão que começou com 12, passou por 70, agora ela chegou até mim, agora ela chegou até você, agora ela chegou a todos os seguidores de Cristo. Então aquilo que eles receberam lá atrás, aquilo que foi direcionado para 12 pessoas, depois para 70, agora está direcionada a toda a sua igreja. E agora não tem mais um limite de geografia, porque um dia ela foi para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para os 70, os lugares em que Jesus iria,
Mas para nós, é aos confins da terra. Então entenda uma coisa: nós temos uma missão a ser executada nessa terra, mas nós vamos executar elas com poder, com autoridade. Nós vamos ver milagres acontecendo aqui, mas o maior milagre que nós vamos ver acontecendo aqui são vidas restauradas e vidas transformadas. Se coloque de pé.